O teatro estava silencioso quando Sofia entrou pela primeira vez no estúdio principal do Ballet Nacional. Seus passos ecoavam no chão de madeira envernizada, cada som ampliado pela acústica perfeita do espaço vazio. Aos 23 anos, ela finalmente havia conseguido uma vaga na companhia mais prestigiada do país, um sonho que a acompanhava desde que tinha 5 anos, e assistiu O Lago dos Cisnes pela primeira vez sentada no colo da avó. Mas naquele momento, com sua bolsa de dança pesando no ombro e o coração batendo descompassado, Sofia não se sentia uma bailarina triunfante. Sentia-se exposta, vulnerável, como se estivesse prestes a ser julgada por algo que ainda não compreendia completamente. Você deve ser Sofia Mendes. A voz veio de trás dela, grave e aveludada, carregada de uma autoridade natural que fez Sofia girar nos calcanhares. A mulher que a observava do outro lado do estúdio era tudo o que Sofia não esperava. Alta, com cerca de 35 anos, Adriana Volkova tinha cabelos negros presos em um coque impecável, pele alva que contrastava com os lábios vermelhos intensos, e olhos cor de âmbar que pareciam atravessar qualquer máscara ou pretensão. Vestia um macacão preto justo que delineava cada curva de seu corpo, esculpido por décadas de disciplina, e se movia com uma elegância felina que fazia o ar ao seu redor parecer mais denso. Sim, sou eu, Sofia conseguiu responder, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Adriana caminhou até ela com passos medidos, cada movimento uma demonstração de controle absoluto. Quando parou a poucos centímetros de Sofia, seus olhos percorreram o corpo da bailarina mais jovem com uma intensidade quase física, não de forma lasciva, mas analítica, profissional, como uma escultora avaliando mármore bruto. Eu sou Adriana Volkova, coreógrafa principal desta companhia. Vi suas audições. Ela fez uma pausa, e Sofia não conseguia decifrar se aquilo era bom ou ruim. Você tem técnica impecável, postura perfeita, execução precisa. Sofia sentiu um calor subir por seu pescoço. Um elogio de Adriana Volkova valia mais do que qualquer prêmio. Mas Adriana continuou, e aquela única palavra fez o estômago de Sofia afundar. Você dança como se estivesse seguindo uma receita. Cada movimento é correto, mas vazio. Você executa os passos, mas não os sente. Não se entrega. As palavras atingiram Sofia como bofetadas. Ela apertou os lábios, tentando conter a onda de emoções contraditórias. Vergonha, raiva, uma estranha necessidade de provar que Adriana estava errada. Eu me dedico completamente à dança, Sofia respondeu, sua voz tremendo levemente. Treinei a vida inteira para estar aqui. Dedicação não é o mesmo que entrega. Adriana deu alguns passos ao redor de Sofia, como um predador circulando sua presa. Você guarda algo dentro de si, alguma parte que se recusa a expor. E enquanto fizer isso, sua dança será sempre bonita, mas nunca será arte. Sofia sentiu lágrimas ardendo em seus olhos e assegurou com força. Não choraria, não na frente dessa mulher, que já a dissecara em menos de 5 minutos. Então por que me aceitaram? A pergunta saiu mais desafiadora do que Sofia pretendia. Um sorriso minúsculo curvou os lábios de Adriana. Não era um sorriso gentil, mas havia algo nele que fez o coração de Sofia acelerar de uma forma que ela não conseguia nomear. Porque eu vi potencial. Vi algo em seus olhos durante a audição, uma fração de segundo em que você se esqueceu de ser perfeita, e foi apenas verdadeira. Adriana parou na frente dela novamente, tão perto que Sofia podia sentir o perfume que emanava de sua pele. Algo amadeirado e floral ao mesmo tempo, envolvente. E eu tenho particular interesse em extrair verdades de pessoas que as escondem. Havia algo na forma como Adriana dizia aquilo, uma promessa ou uma ameaça, que fez Sofia sentir um arrepio percorrer sua espinha. Vamos começar amanhã, 6 da manhã. Não se atrase. Adriana se afastou em direção à saída, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. E Sofia, não use máscaras comigo. Eu sempre as arranco de uma forma ou de outra. Então ela desapareceu, deixando Sofia sozinha no estúdio vazio, com o coração batendo forte demais e uma sensação estranha no peito. Como se algo dentro dela tivesse sido tocado, acordado, algo que ela vinha enterrando há anos. Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir no pequeno apartamento que dividia com outras 2 bailarinas. Ficou deitada no escuro, repassando cada palavra de Adriana, cada olhar. Havia algo na presença daquela mulher que a desestabilizava completamente, que
que a fazia questionar coisas que sempre foram sólidas em sua mente. Às 6 da manhã em ponto, Sofia estava no estúdio, já aquecida e pronta. Adriana chegou 3 minutos depois, vestindo uma malha de dança cinza que realçava cada músculo de seu corpo. Trazia uma garrafa de água e uma expressão séria que não dava espaço para conversas. "Voguing position", Adriana ordenou, ligando o som. Sofia assumiu a posição inicial de Gisele, o clássico que a companhia apresentaria em 3 meses. Uma música começou a tocar, mas não era a trilha tradicional do balé. Era algo moderno, eletrônico, com batidas profundas que reverberavam no peito. "Dance", Adriana comandou. Sofia hesitou. "Mas essa não é a música de..." "Dance, Sofia. Sem pensar. Apenas sinta." Sofia fechou os olhos e tentou se mover ao som da música estranha. Seus pés executaram os passos de Gisele automaticamente, mas a dissonância entre o movimento clássico e a batida eletrônica a deixou confusa, desajeitada. "Pare!" A voz de Adriana cortou o espaço. "Você está fazendo exatamente o que eu disse, pensando, executando. Onde está você nessa dança?" "Eu não entendo o que você quer de mim", Sofia respondeu, frustração tingindo suas palavras. Adriana se aproximou e Sofia sentiu seu corpo inteiro se tensionar com a proximidade. A coreógrafa colocou uma mão na cintura de Sofia e, mesmo através do tecido da malha, o toque parecia queimar. "Você sente isso?" Adriana perguntou, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Seu corpo se contraindo? "É medo. Medo de errar. Medo de ser vista. Medo de sentir." Sofia abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram, porque Adriana estava certa. Ela tinha medo. Medo de tantas coisas que nem conseguia nomeá-las todas. A dança não é sobre perfeição, Sofia. É sobre verdade. É sobre expor cada parte de você. As bonitas e as feias, as seguras e as aterrorizantes. A mão de Adriana ainda repousava em sua cintura, quente e firme. "Se você não consegue se entregar à dança, como espera que o público se entregue a você? E se eu não souber como?" A voz de Sofia saiu pequena, vulnerável de uma forma que ela raramente se permitia. "Então eu vou te ensinar." Os olhos âmbar de Adriana prenderam os castanhos de Sofia, e naquele momento, algo passou entre elas. Uma centelha, uma promessa, um início. "Mas você precisa confiar em mim, precisa estar disposta a se quebrar para se reconstruir." Sofia deveria ter fugido, deveria ter pedido para trabalhar com outro coreógrafo, mas havia algo na intensidade de Adriana, na forma como ela parecia enxergar partes de Sofia que ninguém mais via, que aprendia ali como uma mariposa à luz. "Eu confio", Sofia sussurrou, sem ter certeza se estava mentindo ou dizendo a verdade mais profunda que já havia dito. O sorriso que curvou os lábios de Adriana foi lento, satisfeito, como o de alguém que acabara de ganhar uma aposta. "Ótimo, porque o que vem a seguir vai doer, mas vai valer a pena." E Sofia, contra toda lógica e razão, acreditou nela. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Sofia. Adriana a empurrava além de todos os limites, físicos, emocionais, psicológicos. Os ensaios começavam às 6 da manhã e frequentemente se estendiam até tarde da noite. Apenas as duas no estúdio, com as luzes baixas e música ecoando pelas paredes. Adriana não era uma professora gentil. Era exigente, implacável, às vezes cruel, mas sempre justa. E Sofia descobriu que havia algo viciante em ser vista tão completamente por alguém, em ser desafiada, provocada, desmontada e reconstruída. "Outra vez", Adriana ordenava, e Sofia obedecia, mesmo quando seus músculos gritavam em protesto. "Não, você está pensando de novo. Sinta. Mais intensidade. Você está se segurando. Mostre-me raiva. Mostre-me dor. Mostre-me algo real." E aos poucos, algo em Sofia começou a se deslocar. As paredes que ela construíra ao redor de si mesma, as máscaras que usava desde adolescente, tudo começou a rachar sob a pressão constante da presença de Adriana. Uma noite, 3 semanas após seu primeiro encontro, Sofia executou uma sequência particularmente difícil. Quando terminou, estava ofegante, suor escorrendo por seu rosto e pescoço, cada músculo tremendo de exaustão. Adriana a observou em silêncio por um longo momento. Então se aproximou, pegou uma toalha e, com uma gentileza surpreendente, secou o rosto de Sofia. O gesto era tão íntimo, tão inesperadamente terno,
que Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Isso, Adriana sussurrou, seus dedos ainda segurando suavemente o queixo de Sofia. Isso é o que eu queria ver. Você, sem filtros. Sofia olhou nos olhos âmbar de Adriana e, pela primeira vez, reconheceu o que vinha sentindo todas aquelas semanas, o motivo pelo qual seu coração acelerava sempre que Adriana entrava no estúdio, o motivo pelo qual ela ansiava tanto por aqueles ensaios torturantes, o motivo pelo qual o toque casual da coreógrafa em sua cintura, seu ombro, sua mão, a deixava eletrizada. Ela estava se apaixonando. E o mais aterrorizante, ela não era a única que sentia aquilo. Havia algo no olhar de Adriana naquele momento. Uma intensidade diferente. Uma abertura que Sofia nunca vira antes. Os dedos da coreógrafa ainda tocavam seu rosto. E Sofia percebeu que estavam ambas respirando de forma acelerada, sincronizada. Adriana, Sofia começou, sem saber o que diria. Mas antes que pudesse continuar, Adriana recuou abruptamente, como se tivesse sido queimada. A máscara profissional voltou ao seu rosto como uma cortina caindo. É tarde. Você deveria ir para casa descansar. Temos ensaio com a companhia inteira amanhã. Sofia piscou, desorientada pela mudança súbita. Mas eu... Vá, Sofia. A voz de Adriana era firme, final. Sofia reuniu suas coisas lentamente, confusa e ferida pela rejeição súbita. Na porta, ela parou e olhou para trás. Adriana estava de costas, os ombros tensos, as mãos apoiadas na barra, como se precisasse dela para se manter de pé. Boa noite, Adriana, Sofia disse suavemente. Boa noite. E enquanto Sofia caminhava pelo corredor vazio do teatro, ela não percebeu que Adriana havia fechado os olhos com força, lutando contra algo que ameaçava destruir todas as suas defesas cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Porque Adriana Volkova tinha seus próprios segredos, seus próprios medos, e se apaixonar por Sofia Mendes era a pior coisa que poderia acontecer, para ambas. Mas já era tarde demais para evitar. O destino já estava em movimento, como uma performance que, uma vez iniciada, precisava ser dançada até o fim. A mudança no comportamento de Adriana foi imediata e desconcertante. Nos dias seguintes àquela noite carregada de tensão no estúdio, ela se tornou distante, profissional ao extremo, quase fria. Durante os ensaios com a companhia inteira, tratava Sofia exatamente como tratava todos os outros bailarinos. Com exigência, sim, mas sem aquela intensidade particular que costumava reservar para ela. Sofia sentia como se tivesse perdido algo precioso sem nunca realmente tê-lo tido. Você está se saindo bem, comentou Lívia, uma das bailarinas mais experientes da companhia, enquanto se trocavam no vestiário após um ensaio particularmente extenuante. Adriana normalmente demora meses para moldar alguém novo. Você está progredindo mais rápido que qualquer um que eu já vi. Sofia forçou um sorriso. Ela é uma professora incrível. Também é uma mulher complicada. Lívia acrescentou, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Brilhante, mas fechada. Ninguém realmente a conhece, sabe? Ela chegou aqui há 5 anos, vinda de algum lugar da Europa Oriental, com uma reputação impecável e um passado do qual nunca fala. Sofia tentou parecer apenas educadamente interessada, mas seu coração bateu mais forte. Ela é casada? Tem família? Não que eu saiba. Vive sozinha, trabalha obcecada, nunca a vi com ninguém. Lívia deu de ombros. Há rumores, claro, sempre há. Mas Adriana é uma fortaleza. Ninguém entra. Aquela noite, Sofia foi para casa com as palavras de Lívia ecoando em sua mente. Deitada na cama, olhando para o teto, ela tentou entender o que estava acontecendo com ela. Aos 23 anos, Sofia havia tido alguns relacionamentos. 2 namorados no ensino médio. Um caso breve com um bailarino durante a faculdade. Mas nada que a tivesse feito sentir assim, consumida, obcecada, como se cada célula do seu corpo estivesse sintonizada na frequência de outra pessoa. E essa pessoa era uma mulher. Sofia não era ingênua. Ela sabia, em algum nível profundo que sempre evitara examinar muito de perto, que havia algo em si mesma que não se encaixava perfeitamente nas expectativas que todos tinham dela. A forma como seu coração nunca batera realmente forte por seus namorados. A forma como ela se pegava admirando outras bailarinas, atribuindo aquilo à inveja profissional quando talvez fosse algo... Mas reconhecer isso era aterrorizante. Sua família era tradicional, conservadora. Seu pai, um advogado respeitado,
Tinha planos claros para ela: dançar enquanto jovem, depois casar bem, ter filhos, manter a tradição. E Sofia sempre concordara, sempre seguira o roteiro, porque era mais fácil do que questionar. Até Adriana. Adriana, com seus olhos que viam demais. Adriana, cujo toque a incendiava. Adriana, que a fazia querer quebrar todas as regras que sempre seguira. A oportunidade de confrontar a situação veio de forma inesperada. Uma semana depois, o diretor do balete anunciou que Adriana estava coreografando uma peça solo especial, um trabalho contemporâneo que seria apresentado em um festival internacional, e ela havia escolhido Sofia para dançá-la. É uma honra imensa, o diretor disse sorrindo. Adriana raramente coreografa solos, e quando o faz, escolhe apenas bailarinos em quem vê algo especial. Sofia sentiu todos os olhares da companhia sobre ela, alguns admirados, outros invejosos. Mas o único olhar que importava era o de Adriana, que permaneceu impassível, profissional. Começaremos os ensaios privados amanhã. Foi tudo o que Adriana disse antes de sair da sala. Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir. Parte dela estava animada, honrada pela escolha. Outra parte estava aterrorizada pelo que aqueles ensaios privados significariam. Ficar sozinha com Adriana novamente, sentir aquela tensão entre elas, aquela atração que ela não sabia mais como ignorar. Quando chegou ao estúdio no dia seguinte, Adriana já estava lá, mas algo era diferente. Ela não estava com seu habitual macacão de dança. Vestia jeans escuros e uma blusa de seda branca, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Parecia mais jovem assim, mais acessível, mas também mais vulnerável. Sofia. Adriana a cumprimentou com um aceno de cabeça. Antes de começarmos, precisamos conversar. O coração de Sofia disparou. Sobre o quê? Adriana ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Então suspirou, uma exalação profunda que parecia carregar o peso de anos. O solo que vou coreografar para você é pessoal, muito pessoal. Conta uma história que vivi, uma história que nunca contei a ninguém. Seus olhos âmbar encontraram os de Sofia, e havia uma vulnerabilidade neles que Sofia nunca vira antes. E para dançá-la, você precisará conhecer essa história. Precisará conhecer partes de mim. Sofia deu um passo à frente instintivamente. Por que eu? Por que escolher contar isso a mim? Porque você é como eu. Adriana respondeu simplesmente. Você guarda segredos. Você tem medo de ser vista. E eu preciso de alguém que entenda isso para dar vida a essa peça. Que tipo de segredos? Sofia perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Adriana andou até a janela do estúdio, olhando para a cidade lá fora. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma emoção contida. Quando eu tinha sua idade, eu era a primeira bailarina no Teatro Bolshoi. Era tudo o que sempre sonhei. Fama, reconhecimento, perfeição técnica. Mas eu era vazia por dentro. Dançava como você dançava quando chegou aqui. Perfeitamente, mas sem alma. Sofia segurou a respiração, não querendo quebrar o momento. Então conheci alguém, outra bailarina, Natasha. O nome saiu dos lábios de Adriana como uma prece, como uma ferida. Ela era tudo o que eu não era, selvagem, livre, apaixonada. E ela me viu, realmente me viu, da mesma forma que... Adriana parou abruptamente, mas não precisou terminar. Sofia sabia o que ela ia dizer. Da mesma forma que eu vejo você. O que aconteceu? Sofia perguntou suavemente, embora parte dela tivesse medo da resposta. Nos apaixonamos. Adriana ainda estava de costas, seus ombros tensos. Pela primeira vez na vida, eu me entreguei completamente a algo. Não a dança, mas a outra pessoa. Natasha me ensinou a sentir, a viver, a dançar com a alma, e não apenas com o corpo. Ela te ensinou da mesma forma que você está me ensinando, Sofia disse. E não era uma pergunta. Adriana finalmente se virou, e Sofia viu lágrimas brilhando em seus olhos. Sim, e foi a coisa mais linda e mais destrutiva que já vivi. Por quê? O que deu errado? Tudo! A palavra saiu carregada de dor. O diretor do ballet descobriu. Na Rússia, especialmente naquela época, 2 anos atrás, não era aceitável. Natasha foi demitida. Eu tive uma escolha. Podia defendê-la, assumir publicamente nosso relacionamento e provavelmente acabar com minha carreira, ou podia ficar em silêncio e salvar minha posição. Sofia sentiu seu estômago afundar. E você escolheu sua carreira. Sim. Adriana fechou os olhos.
E Natasha nunca me perdoou. Ela deixou a Rússia, foi para Paris, se juntou a uma companhia menor. Paramos de falar. E eu continuei dançando, mas algo em mim morreu naquele dia. Não conseguia mais me entregar à dança da mesma forma, porque havia me traído. Havia traído a única pessoa que me fez sentir viva. Foi por isso que você veio para cá? Sofia perguntou. Para fugir? Para recomeçar. Adriana corrigiu. Para tentar encontrar novamente aquela paixão que perdi. E por 3 anos eu falhei, até que você entrou naquele estúdio. O ar entre elas parecia eletrificado. Sofia sabia que estava à beira de algo monumental, algo que mudaria tudo. Adriana, ela começou, mas a coreógrafa levantou uma mão. Não, deixe-me terminar. Adriana se aproximou, e Sofia podia ver as lágrimas descendo silenciosamente por seu rosto. Quando eu olho para você, Sofia, eu vejo tudo o que eu era. Talentosa, mas presa, com medo de ser quem realmente é. E eu vejo a chance de fazer diferente, de ajudar você a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Mas você também sente algo por mim, Sofia disse. Não como pergunta, mas como fato. Eu sei que sente. Vi nos seus olhos naquela noite. Adriana não negou. Em vez disso, ela levantou uma mão e tocou suavemente o rosto de Sofia, seus dedos traçando a linha da mandíbula da bailarina mais jovem. Sinto, ela admitiu, sua voz rouca. Sinto coisas que jurei nunca mais sentir. Você me assusta, Sofia, porque olhar para você é como olhar para tudo que perdi e tudo que ainda quero. Sofia cobriu a mão de Adriana com a sua, pressionando-a contra seu rosto. E se eu quiser isso também? E se eu quiser me entregar não apenas à dança, mas a você? Então você está entrando em território perigoso, Adriana sussurrou, embora não tenha afastado sua mão. Porque eu sou uma mulher quebrada, Sofia. Eu vou te machucar. Ou talvez, Sofia disse, dando um passo que eliminou a distância entre elas, nós possamos curar uma à outra. Por um momento, elas ficaram assim, a poucos centímetros uma da outra, respirações se misturando, olhos presos. Sofia podia sentir o calor emanando do corpo de Adriana. Podia ver cada detalhe de seu rosto, as pequenas rugas ao redor dos olhos, uma pequena cicatriz acima do lábio superior, a forma como seus cílios faziam sombra em suas bochechas. Se fizermos isso, Adriana disse, sua voz mal audível, não há volta. Vai mudar tudo. Eu sei, Sofia respondeu, e estou disposta a correr esse risco. Adriana fechou os olhos, travando uma batalha interna que Sofia podia ver se desenrolar em seu rosto. Então, quando os abriu novamente, havia uma decisão neles, uma rendição. Então dane-se tudo, Adriana sussurrou, e fechou a distância entre elas. O beijo foi diferente de qualquer coisa que Sofia já havia experimentado. Não era gentil ou hesitante. Era desesperado, faminto, como se ambas estivessem morrendo de sede e finalmente encontrassem água. Os lábios de Adriana eram macios e exigentes ao mesmo tempo, movendo-se contra os de Sofia com uma paixão que a fez tremer. As mãos de Adriana deslizaram para a cintura de Sofia, puxando-a mais perto, e Sofia entrelaçou seus dedos nos cabelos da coreógrafa, segurando-a como se ela pudesse desaparecer se Sofia a soltasse. Quando finalmente se separaram, ambas estavam ofegantes, rostos corados, olhos brilhando. Meu Deus, Sofia sussurrou. É só o começo, Adriana respondeu, seus lábios curvando-se em um sorriso que era ao mesmo tempo promessa e aviso. E Sofia, com seu coração batendo selvagemente e seu corpo inteiro vibrando com uma energia nova, percebeu que finalmente estava pronta para se entregar, não apenas à dança, mas à vida, ao amor, a todas as possibilidades aterrorizantes e maravilhosas que se abriam diante dela. Mas lá fora, além das paredes seguras daquele estúdio, o mundo real esperava, e ele não seria gentil com o que estava nascendo entre elas. Os dias seguintes foram como viver em 2 mundos simultaneamente. No estúdio, sozinhas, Sofia e Adriana existiam em uma bolha onde nada mais importava. Apenas a dança. Apenas elas. Apenas aquele fogo que queimava entre os seus corpos sempre que se tocavam. Os ensaios para o solo se tornaram algo mais. Uma exploração, uma conversa sem palavras, onde cada movimento era uma confissão, cada toque uma promessa. Adriana coreografava com Sofia, como se estivesse pintando sua alma no corpo da bailarina mais jovem. O solo contava a história de uma mulher, dividida entre o dever e o desejo, entre o que o mundo esperava dela
E o que seu coração realmente queria era linda, devastadora e absolutamente transparente para qualquer um que soubesse olhar. Não, Adriana dizia, ajustando a posição do braço de Sofia, seus dedos deslizando pela pele suada. Aqui você está hesitando, está com medo de revelar demais, mas essa é exatamente a parte onde você precisa se abrir completamente. Sofia tremia sob o toque de Adriana, não de frio, mas de algo muito mais intenso. E se eu me abrir demais? E se as pessoas virem? Deixe que vejam. Adriana sussurrou, seus lábios perigosamente perto da orelha de Sofia. A arte verdadeira sempre revela. É isso que a torna poderosa. Mas fora do estúdio, precisavam ser cuidadosas. A companhia tinha regras estritas sobre relacionamentos entre instrutores e bailarinos. Mais do que isso, havia a natureza do seu relacionamento. 2 mulheres, em um mundo que ainda olhava para o amor entre iguais com desconfiança e julgamento. Então elas fingiam. Nos ensaios com a companhia inteira, Adriana era apenas a coreógrafa exigente e Sofia apenas a bailarina dedicada. Elas evitavam olhares longos demais, toques que durassem mais que o necessário, e isso estava matando Sofia aos poucos. Como você aguenta? Sofia perguntou uma noite, enquanto estavam deitadas no apartamento de Adriana. Um espaço minimalista, mas elegante, todo em tons de cinza e branco, com enormes janelas que davam para a cidade. Era a primeira vez que Sofia estivera ali, e se sentia ao mesmo tempo honrada e assustada pela intimidade daquilo. Adriana traçava padrões preguiçosos nas costas nuas de Sofia, seus dedos desenhando constelações invisíveis na pele da bailarina. Aguento porque não tenho escolha. É isso ou perder você. E perder você não é uma opção que aceito considerar. Sofia se virou nos braços de Adriana, encarando-a. À luz suave do quarto, Adriana parecia mais jovem, mais vulnerável. Seus cabelos estavam soltos e desgrenhados, seus lábios inchados de beijos, seus olhos mais macios do que Sofia algum dia vira. Mas dói, Sofia insistiu. Dói fingir que você não significa tudo para mim quando estamos lá fora. Eu sei, moia ducha. Adriana usara aquelas palavras em russo algumas vezes antes. Minha alma. E toda vez, elas faziam o coração de Sofia derreter. Mas é temporário. O festival é em 6 semanas. Depois da sua performance, depois que você provar do que é capaz, vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Você promete? Sofia perguntou, e odiou o quão pequena e carente sua voz soou. Adriana a puxou para mais perto, beijando sua testa, suas pálpebras, suas bochechas, finalmente seus lábios. Prometo. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Não vou perder você por medo. Mas as promessas, Sofia logo descobriria, eram mais fáceis de fazer no escuro, envolvidas pela ilusão de segurança. A primeira rachadura veio de onde Sofia menos esperava, sua família. Sofia, querida, seu pai e eu estávamos pensando, sua mãe disse durante uma ligação de vídeo no domingo. Já faz 3 meses que você está nessa companhia. Talvez seja a hora de você começar a socializar mais, conhecer pessoas. Na verdade, seu pai tem um colega cujo filho é advogado, muito bem estabelecido, e ele ficaria encantado em conhecer você. Sofia sentiu seu estômago revirar. Mãe, eu estou focada na minha carreira agora. Não tenho tempo para... Bobagem, sua mãe interrompeu, sorrindo daquela forma que não aceitava contradições. Você sempre tem que arranjar tempo para as coisas importantes. E encontrar um bom marido é muito importante. Você não vai dançar para sempre, Sofia. Precisa pensar no seu futuro. Meu futuro é a dança, Sofia respondeu, tentando manter a voz calma. A dança é um hobby maravilhoso, querida, mas não é uma vida. Você tem 23 anos. É hora de começar a pensar em se estabelecer, ter uma família. Isso é o que traz felicidade real. Sofia desligou a chamada alguns minutos depois, sentindo-se exausta e sufocada. Ela olhou para o telefone em suas mãos, para a tela escura, e sentiu lágrimas de frustração queimarem seus olhos. Como ela poderia fazer sua família entender? Como poderia dizer a eles que já havia encontrado o que a fazia feliz e que não era um advogado bem estabelecido, mas uma coreógrafa russa com olhos âmbar e um passado complicado? Ela não poderia. Não ainda. Talvez nunca. Aquela noite, quando Sofia chegou ao apartamento de Adriana, ela estava visivelmente abalada. Adriana a puxou para dentro, fechou a porta e simplesmente a segurou, deixando Sofia chorar contra seu ombro sem fazer perguntas. Minha família, Sofia finalmente conseguiu dizer. Eles querem que eu conheça um homem.
querem que eu seja algo que nunca poderei ser. Adriana afastou Sofia o suficiente para olhar em seus olhos. E o que você quer? Você, Sofia respondeu sem hesitar. Eu quero você. Quero poder gritar para o mundo inteiro que estou apaixonada por você. Quero poder te beijar sem olhar por cima do ombro. Quero. Adriana a silenciou com um beijo, profundo e desesperado. Quando se afastaram, havia algo feroz em seus olhos. Então nós vamos lutar por isso, Adriana disse. Não agora, não do jeito que você quer, não ainda. Mas vamos, eu prometo que vamos. Mas as promessas estavam ficando cada vez mais difíceis de acreditar. A segunda rachadura veio durante um ensaio com a companhia inteira, 2 semanas depois. Sofia estava executando uma sequência particularmente difícil quando tropeçou, algo que raramente acontecia. Ela estava distraída, pensando na conversa tensa que tivera com seu pai na noite anterior, onde ele insistira que ela jantasse com o tal advogado. Pare, Adriana ordenou, e havia uma aspereza em sua voz que fez todos no estúdio ficarem tensos. Sofia, você está dançando como se sua mente estivesse em outro lugar. Onde está sua concentração? Sofia sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Desculpe, Desculpas não corrigem erros. Adriana a cortou. E havia algo em seus olhos. Frustração, sim, mas também medo. Medo de que estivessem sendo óbvias demais. De que alguém percebesse a tensão extra entre elas. Se você não consegue estar presente, então saia e volte quando puder dar o seu melhor. As palavras atingiram Sofia como um tapa. Ela sabia que Adriana estava apenas interpretando o seu papel de coreógrafa exigente. Mas doía de qualquer forma. Doía porque Sofia queria conforto, queria compreensão, e tudo o que recebia era mais pressão. Entendido, Sofia disse friamente, e saiu do estúdio com passos rígidos. Ela foi para o vestiário, afundou-se em um banco e deixou as lágrimas finalmente caírem. Estava tão cansada, cansada de esconder, cansada de fingir, cansada de viver 2 vidas que nunca se encontrariam. Lívia entrou alguns minutos depois. Ei, você está bem? Sofia rapidamente limpou as lágrimas. Estou bem, só frustrada comigo mesma. Não leve para o coração, Lívia disse, sentando-se ao seu lado. Adriana é dura com todos, especialmente com quem ela vê potencial. E você, querida, tem mais potencial do que qualquer um que já passou por aqui. Às vezes eu me pergunto se vale a pena, Sofia admitiu, e não estava falando apenas da dança. Lívia ficou em silêncio por um momento. Então disse, sua voz cuidadosamente casual. Você sabe, eu notei algo. A forma como Adriana olha para você às vezes é diferente. O coração de Sofia parou. Diferente como? Não sei. Mais intensa. Como se você fosse importante para ela de uma forma que vai além da dança. Lívia pausou. E a forma como você olha para ela também. Eu posso estar imaginando coisas, mas... Sofia sentiu o pânico subir por sua garganta. Você está imaginando coisas, ela disse rapidamente, talvez rápido demais. Adriana é minha coreógrafa, nada mais. Lívia a estudou por um longo momento. Ok, ela finalmente disse, mas havia uma nota de descrença em sua voz. Só tome cuidado, Sofia, com o que quer que esteja acontecendo. O mundo da dança pode ser cruel com qualquer coisa que fuja do convencional. Depois que Lívia saiu, Sofia ficou sozinha no vestiário, seu coração batendo descontroladamente. Elas tinham sido descobertas? Ou Lívia estava apenas especulando? E se fosse especulação hoje, quanto tempo até que virasse certeza? Aquela noite, Sofia não foi ao apartamento de Adriana como planejado. Em vez disso, enviou uma mensagem. Preciso de um tempo para pensar. Desculpe. A resposta de Adriana veio imediata. Sobre nós? Sofia olhou para aquelas 2 palavras por longos minutos antes de responder. Sobre tudo. Ela desligou o telefone e se deitou no escuro de seu pequeno quarto, ouvindo os sons das outras bailarinas se movendo pelo apartamento. E pela primeira vez desde que beijara a Adriana, Sofia se perguntou se estava pronta para o preço que esse amor exigiria. Adriana não foi gentil com o silêncio de Sofia. Nos 3 dias seguintes, ela bombardeou Sofia com mensagens, algumas desesperadas, outras frustradas, todas suplicando por uma conversa. Mas Sofia não conseguia responder. Estava presa em sua própria cabeça, dividida entre 2 mundos que pareciam impossíveis de reconciliar. No 4º dia, Adriana apareceu no apartamento de Sofia. Eram 11 da noite, e quando Sofia abriu a porta e a viu ali, com olhos vermelhos
e cabelos desgrenhados. Seu coração quase partiu. Por favor, Adriana disse, sua voz rouca. Por favor, apenas fale comigo. Não me deixe no escuro, não assim. Sofia olhou por cima do ombro. Suas colegas de apartamento estavam dormindo. Ela pegou um casaco e saiu, fechando a porta atrás de si. Elas desceram até o estacionamento, onde o carro de Adriana estava estacionado. Entre, Adriana pediu. Dentro do carro, o silêncio era denso. Adriana segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu estou com medo, Sofia finalmente disse, sua voz quebrando. Estou com medo de perder minha família. Estou com medo de perder minha carreira. Estou com medo de que, se continuarmos, vamos destruir tudo o que construímos. E eu? Adriana perguntou, virando-se para olhá-la. Você tem medo de me perder? Estou aterrorizada de te perder, Sofia admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas também estou aterrorizada de ficar, porque ficar significa escolher, significa dizer ao mundo inteiro quem eu realmente sou. E eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Adriana fechou os olhos respirando fundo. Quando os abriu, havia uma tristeza neles que cortou Sofia profundamente. Eu não posso tomar essa decisão por você, Sofia. Eu já vivi isso. Eu já escolhi a segurança em vez do amor, e me arrependo todos os dias. Mas você precisa fazer sua própria escolha. E se você escolher não estar comigo, eu vou entender. Vou odiar, mas vou entender. Não é que eu não queira estar com você, Sofia disse desesperadamente. É que eu não sei como estar com você e ainda ter tudo o mais que importa. Então talvez você precise descobrir o que realmente importa, Adriana respondeu suavemente. Porque eu não posso ser seu segredo para sempre, Sofia. Eu já fui o segredo de alguém. Não vou fazer isso de novo. Aquelas palavras pairaram entre elas como uma sentença. Sofia percebeu que Adriana estava lhe dando um ultimato. Não maliciosamente, mas necessariamente. Escolha-me completamente, ou não me escolha. Eu preciso de tempo, Sofia sussurrou. Quanto tempo? Não sei. Até depois do festival, talvez. Até depois da apresentação. Eu só preciso de espaço para pensar. Adriana assentiu lentamente, embora Sofia pudesse ver a dor estampada em cada linha de seu rosto. Ok, você tem seu tempo. Mas Sofia? Sim? Não demore muito, porque uma vez que você fecha uma porta, nem sempre consegue abri-la novamente. Sofia saiu do carro com o coração despedaçado, sabendo que acabara de machucar profundamente a única pessoa que a fazia sentir-se completamente viva. E enquanto subia as escadas de volta para seu apartamento, ela se perguntou se estava cometendo o maior erro de sua vida. Lá em cima, em seu quarto, ela olhou para o espelho e mal reconheceu a pessoa que a encarava de volta. Quando havia se tornado tão covarde? Quando havia começado a valorizar a aprovação dos outros mais do que sua própria felicidade? Mas mesmo reconhecendo isso, Sofia ainda não conseguia dar o passo que Adriana precisava que ela desse. Ainda não. O festival era em 3 semanas. 3 semanas para decidir quem ela realmente era e que vida queria viver. 3 semanas para encontrar coragem ou perdê-la para sempre. E o relógio estava correndo. Os ensaios para o solo continuaram, mas agora carregavam um peso diferente. Adriana mantinha sua distância profissional, nunca cruzando as linhas que haviam estabelecido. Ela corrigia a postura de Sofia, ajustava seus movimentos, mas seus toques eram clínicos, desprovidos da eletricidade que costumava haver entre elas, e isso estava destruindo Sofia por dentro. A peça que Adriana criara era devastadora. Chamava-se Razdvoenie, divisão, em russo, e contava da história de uma mulher dilacerada entre 2 versões de si mesma, a que o mundo esperava que fosse e a que seu coração implorava para ser. Era dançada em 3 movimentos. Primeiro, a máscara, rígida, perfeita, vazia. Segundo, o despertar, caótica, apaixonada, aterrorizante. Terceiro, a escolha. E era ali que Sofia sempre travava. Você não está sentindo, Adriana dizia, e havia frustração em sua voz, mas também algo mais profundo, tristeza. No terceiro movimento você está hesitando, está se segurando, mas essa é a parte onde ela precisa decidir, onde ela precisa escolher quem será. E se ela escolher errado? Sofia perguntou, e ambas sabiam que não estavam mais falando apenas da dança. Não existe escolha errada, Adriana respondeu, seus olhos presos aos de Sofia. Existe apenas a escolha que você pode viver com ela, ou a que vai te assombrar para sempre. As palavras ficaram suspensas entre elas.
carregadas de tudo que não estavam dizendo. 2 semanas antes do festival, o pai de Sofia apareceu sem avisar na companhia. Ele era um homem alto, austero, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Sofia. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz não deixando espaço para argumentos. Eles foram a um café próximo. Sofia se sentiu como uma criança prestes a ser repreendida e odiou aquela sensação. "Sua mãe está preocupada", ele começou, mexendo no café que não pretendia beber. "Você tem estado distante. Recusou vários convites para jantares familiares. Recusou conhecer pessoas que poderiam ser boas conexões para seu futuro." "Eu tenho estado ocupada, pai. O festival..." "O festival", ele interrompeu. "É daqui a 2 semanas. E depois? O que vem depois, Sofia? Você vai passar a vida inteira dançando em palcos vazios?" "Os palcos não são vazios", Sofia respondeu, sentindo raiva começar a ferver em seu peito. "E a dança não é apenas um hobby ou uma fase. É quem eu sou." "Não", seu pai disse, sua voz fria. "Quem você é uma Mendes. Você vem de uma família respeitada, com valores e tradições. E parte dessas tradições é construir uma família, ter uma vida estável. Não fingir que você pode ser uma criança para sempre." "Eu não sou uma criança", Sofia disse entre dentes. "Tenho 23 anos e sei o que quero." "Sabe mesmo?" Seu pai a encarou com aqueles olhos escuros que sempre a faziam sentir-se pequena. "Porque de onde estou sentado, parece que você está fugindo de responsabilidades, fugindo de compromissos reais. Ou talvez", Sofia disse, sua voz tremendo, mas determinada, "eu esteja finalmente correndo em direção a algo que realmente importa." Seu pai ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou, e havia algo quase triste em sua expressão. "Sofia, eu não quero brigar com você. Eu só quero o melhor para você. E o melhor é uma vida segura, respeitável. Não, seja lá o que você está buscando nesse mundo da dança." "E se o que eu estiver buscando for felicidade?" Sofia perguntou, lágrimas queimando seus olhos. "E se o que me faz feliz não se encaixar na sua definição de respeitabilidade?" "Então você vai ter que escolher", seu pai respondeu, e havia uma finalidade em suas palavras que gelou o sangue de Sofia. "Entre o que te faz feliz agora e o que vai sustentar você pelo resto da vida. Entre caprichos passageiros e uma fundação sólida." Ele se levantou, deixou o dinheiro na mesa e olhou para Sofia uma última vez. "Pense bem, Sofia. Algumas escolhas não têm volta." E então ele saiu, deixando Sofia sentada sozinha no café, tremendo com raiva e medo e uma clareza terrível que ela vinha evitando por semanas. Naquela noite, Sofia foi direto para o apartamento de Adriana. Quando a porta se abriu, revelando Adriana em roupas casuais, cabelos molhados de um banho recente, algo em Sofia se rompeu. "Eu escolho você", ela disse sem preâmbulo, entrando no apartamento. "Eu escolho você, e não me importo com o que isso significa ou o que vou perder. Eu não posso mais fingir que não sinto isso, que você não é a coisa mais importante da minha vida." Adriana ficou paralisada, olhos arregalados. "Sofia, seu pai, me deu um ultimato. Ele ou você. Uma vida respeitável ou uma vida feliz." Sofia deu um passo à frente, seu coração batendo selvagemente. "E eu descobri que prefiro ser feliz e desprezada do que respeitada e vazia." "Você entende o que está dizendo?" Adriana perguntou, sua voz tensa. "O que isso vai significar para sua família, sua carreira?" "Eu sei", Sofia a interrompeu. "E estou com medo, estou aterrorizada. Mas estou mais aterrorizada de acordar daqui a 20 anos e perceber que desperdicei minha vida tentando ser o que os outros queriam que eu fosse." Lágrimas escorriam pelo rosto de Adriana agora. "Você tem certeza? Porque uma vez que você fizer isso, uma vez que você me escolher publicamente, não há como voltar atrás." "Eu tenho certeza", Sofia disse, fechando a distância entre elas e segurando o rosto de Adriana entre suas mãos. "Você me ensinou a dançar com minha alma. Agora me ensine a viver assim também." Adriana a puxou para um beijo que era sal de lágrimas e doçura de alívio, desesperado e terno ao mesmo tempo. Elas se agarraram uma à outra como náufragas, como se fossem a única coisa sólida no mundo uma da outra. "Eu te amo", Adriana sussurrou contra os lábios de Sofia. "Eu te amo, e tenho tanto medo de não ser suficiente, de não poder te dar tudo o que você merece." "Você é tudo o que eu preciso", Sofia respondeu. "Só você."
Aquela noite elas fizeram planos. Após a apresentação no festival, Sofia falaria com o diretor da companhia. Elas seriam honestas sobre seu relacionamento, enfrentariam as consequências juntas. Adriana procuraria outra posição se necessário, em outra companhia onde não houvesse conflito de interesses. Sofia falaria com sua família. Finalmente diria a verdade sobre quem era. Eram planos aterrorizantes, mas pela primeira vez em semanas, Sofia sentia paz, porque finalmente, ela estava escolhendo viver sua própria verdade. A semana antes do festival, passou em um borrão de ensaios intensos. Sofia dançava como nunca havia dançado antes, com uma paixão visceral, uma honestidade brutal que deixava todos no estúdio em silêncio. O terceiro movimento, aquele que ela sempre travava, agora fluía dela como água, como respiração, porque agora ela entendia a escolha que a personagem fazia, entendia o que significava decidir viver autenticamente, mesmo quando isso assustava, mesmo quando custava caro. Perfeito, Adriana sussurrou após um ensaio, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Você está perfeita. Mas havia uma sombra no horizonte que nenhuma delas previu. Na noite anterior ao festival, Lívia procurou Sofia no vestiário. Havia algo em sua expressão, desconforto, simpatia, pena, que fez o estômago de Sofia afundar. Sofia, eu preciso te avisar de algo, Lívia começou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Há rumores sobre você e Adriana. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias. Que tipo de rumores? Alguém viu vocês no estacionamento há algumas semanas dentro do carro dela e tem falado. Lívia segurou a mão de Sofia. O diretor vai confrontar Adriana amanhã, antes da sua apresentação. Não, Sofia sussurrou, sentindo pânico subir por sua garganta. Não pode ser amanhã, não antes da apresentação. Eu sei, é por isso que estou te avisando. Você precisa decidir o que fazer. Lívia apertou sua mão. E Sofia, independentemente do que você decidir, saiba que nem todos vão julgar. Alguns de nós entendemos. Depois que Lívia saiu, Sofia afundou em um banco, sua mente correndo. Ela tinha que avisar Adriana. Tinham que decidir juntas como lidar com isso. Mas quando Sofia chegou ao apartamento de Adriana e contou o que Lívia havia dito, a coreógrafa ficou pálida. Eu vou falar com ele primeiro, Adriana decidiu. Amanhã de manhã, antes da apresentação, vou ser honesta. Vou assumir toda a responsabilidade. Não, Sofia protestou. Nós fazemos isso juntas. Sofia, se você se envolver agora, antes da sua apresentação, pode custar sua carreira inteira. Deixe-me proteger você, pelo menos nisso. Eu não preciso de proteção, Sofia disse com força. Eu preciso de você ao meu lado, não sacrificando-se por mim. Elas discutiram por horas, até que a exaustão venceu ambas. Adormeceram entrelaçadas no sofá de Adriana, segurando uma a outra como se o mundo pudesse arrancá-las a qualquer momento. E quando Sofia acordou de manhã, com os primeiros raios de sol iluminando o rosto de Adriana adormecida ao seu lado, ela tomou uma decisão. Hoje, no palco, ela contaria sua história. E depois, cara a cara com o diretor, ela contaria sua verdade, porque não havia mais volta. Só havia o caminho à frente. Assustador, incerto, mas finalmente honesto. O festival havia chegado, e com ele, o momento que mudaria tudo. O teatro estava lotado. Sofia podia ouvir o murmúrio da plateia do outro lado da cortina, centenas de vozes se misturando em um som que era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Entre o público estavam críticos de dança de todo o país, diretores de outras companhias, e, embora Sofia tivesse pedido que não viessem, sua família. Ela os vira chegando, seu pai com sua postura rígida, sua mãe com um sorriso forçado. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. Não faziam ideia de que a peça que estavam prestes a assistir era uma confissão. Nos bastidores, Sofia aquecia em silêncio. Usava um figurino simples. Um colã branco que gradualmente seria coberto por tecidos escuros durante a peça, simbolizando a máscara que a sociedade impunha. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, seu rosto sem maquiagem além de um leve realce dos olhos. Ela parecia vulnerável, e era exatamente isso que precisava ser. Sofia, a voz de Adriana a fez virar. A coreógrafa estava elegante em um vestido preto simples, seus cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Mas havia tensão em cada linha de seu corpo. O diretor quer nos ver,
Adriana disse baixinho. Agora antes da sua apresentação. Sofia sentiu seu estômago afundar, mas assentiu. Elas caminharam juntas até o escritório improvisado nos fundos do teatro. O diretor, Antônio Silva, um homem de 50 e poucos anos com reputação de ser justo, mas inflexível, as esperava com uma expressão que não revelava nada. Sentem-se, ele ordenou. Elas se sentaram lado a lado, e Sofia procurou a mão de Adriana sob a mesa, entrelaçando seus dedos. Adriana apertou de volta, uma âncora no meio da tempestade. Chegaram ao meu conhecimento, Antônio começou, certas alegações sobre um relacionamento impróprio entre você, Adriana, como coreógrafa e instrutora, e Sofia, como bailarina sob sua supervisão. As alegações são verdadeiras, Adriana disse antes que Sofia pudesse falar, sua voz firme. Sofia e eu estamos em um relacionamento. Começou há algumas semanas, e assumo total responsabilidade por qualquer violação de protocolo. Antônio olhou de uma para a outra, seu rosto impassível. Você entende que isso é uma séria violação das regras da companhia? Que relacionamentos entre instrutores e bailarinos são estritamente proibidos precisamente para evitar favoritismo e comprometimento profissional? Entendo, Adriana respondeu. E estou preparada para renunciar à minha posição, se necessário. Mas eu gostaria de pedir que qualquer consequência recaia apenas sobre mim. Sofia não fez nada errado. Não, Sofia interrompeu, sua voz mais forte do que esperava. Isso não é justo. Eu fiz escolhas também, escolhas conscientes, e não vou deixar Adriana arcar com isso sozinha. Ela se virou para encarar Antônio diretamente. Senhor Silva, eu sei que quebramos regras, mas não fizemos isso de forma leviana ou irresponsável. Nós nos apaixonamos, e isso não comprometeu meu trabalho. Na verdade, me fez uma bailarina melhor, porque finalmente aprendi a dançar com honestidade, com minha alma inteira. Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou, esfregando suas têmporas. Esta é uma situação complicada, ele finalmente disse, e vai exigir discussão com o conselho da companhia. Mas por agora, ele olhou para Sofia. Você tem uma apresentação em 20 minutos. Uma apresentação que pode definir sua carreira inteira. Então, vamos adiar esta conversa até depois. Apresente-se, dance. E então, voltaremos a isso. Era uma trégua temporária. E todos na sala sabiam disso. Mas Sofia assentiu, grata por pelo menos ter a chance de dançar primeiro. Quando elas saíram do escritório, Adriana segurou Sofia e a puxou para um abraço apertado. Você foi incrível lá dentro, ela sussurrou. Tão corajosa. Aprendi com a melhor, Sofia respondeu, aninhando-se no abraço por um momento precioso, antes de precisar voltar aos bastidores. As luzes do teatro se apagaram. O silêncio caiu sobre a plateia como um manto. E então, uma única luz acendeu no centro do palco, iluminando Sofia em sua posição inicial. A música começou. Aquela mesma batida eletrônica que Adriana tocara no primeiro dia, mas agora entrelaçada com melodias clássicas, criando algo novo, híbrido, nem totalmente tradicional, nem totalmente moderno. Sofia dançou. No primeiro movimento, ela era a máscara. Cada movimento preciso, controlado, belo, mas vazio. Ela executava passos perfeitos enquanto tecidos escuros eram projetados sobre ela, simbolizando as expectativas, os papéis, as máscaras que a sociedade impunha. Na plateia, seus pais assistiam com admiração. Era a filha que conheciam, talentosa, disciplinada, perfeita. O segundo movimento começou com uma mudança abrupta na música. Sofia se movia agora com uma urgência selvagem, jogando fora os tecidos imaginários, seus movimentos se tornando cada vez mais livres, mais caóticos. Era o despertar, a descoberta de algo dentro de si que ela sempre soubera estar ali, mas nunca se permitira reconhecer. Ela dançava paixão, dançava desejo, dançava amor. E qualquer um com olhos para ver entenderia que não era um amor genérico, abstrato. Era específico, era real. Era ela dançando sobre apaixonar-se por Adriana. Nos bastidores, Adriana assistia com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Sofia estava magnificente. Estava contando suas histórias. A de Adriana com Natasha, a delas duas juntas, para centenas de pessoas, e não havia vergonha naquilo, apenas beleza devastadora. O terceiro movimento, a escolha, começou. Sofia parou no centro do palco, seu corpo tenso com indecisão.
A música pulsava ao seu redor, duas melodias lutando por dominância. Uma tradicional, segura, conhecida, outra moderna, caótica, livre. Este era o momento que ela sempre travava em ensaios. O momento onde a personagem tinha que decidir, voltar para a segurança da máscara ou abraçar a vulnerabilidade da verdade. Sofia fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia uma clareza neles que iluminou todo o palco. Ela escolheu a verdade. Os movimentos que fluíram dela então eram diferentes de qualquer coisa que ela fizera antes. Não eram tecnicamente perfeitos. Havia imperfeições, momentos onde ela quebrava as regras clássicas, onde o balé se misturava com o contemporâneo, onde tradição encontrava inovação. Mas eram honestos, eram reais, eram ela. Sofia dançava sobre libertação, sobre escolher amor em vez de aprovação, sobre decidir viver autenticamente, mesmo quando isso assustava, mesmo quando custava caro. E na última sequência, ela adicionou algo que não estava na coreografia original. Ela se virou para onde Adriana estava nos bastidores, embora não pudesse vê-la da plateia, e estendeu uma mão, um convite, uma promessa, uma declaração. Eu te escolho. Na frente de todos, eu te escolho. Quando a música terminou, e Sofia assumiu sua posição final, de pé, braços abertos, cabeça erguida, sem máscara, sem fingimento, apenas ela. O teatro ficou em silêncio por um momento, que pareceu durar uma eternidade. Então, a plateia explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, ovacionando-a de pé. Críticos experientes tinham lágrimas nos olhos. Bailarinos aplaudiam com um entusiasmo raramente visto em apresentações profissionais. Sofia olhou para a plateia, sua respiração ainda acelerada, suor escorrendo por seu rosto, e procurou sua família. Sua mãe estava de pé, aplaudindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas havia confusão em seus olhos, como se ela tivesse visto algo que não conseguia completamente compreender. Seu pai permanecia sentado, rígido, suas mãos paradas no colo. Seus olhos encontraram os de Sofia através da distância, e naquele olhar ela viu tudo: decepção, incompreensão e talvez, apenas talvez, uma tristeza. Relutante. Mas então Sofia olhou para os bastidores, onde Adriana estava, e o mundo inteiro se reduziu àquele ponto. A coreógrafa tinha as mãos cobrindo a boca, lágrimas correndo livremente, seus olhos âmbar brilhando com orgulho e amor tão intensos que Sofia sentiu seu coração expandir até quase doer. Sofia fez uma reverência profunda. E então, em um gesto que fez a plateia ofegar coletivamente, ela gesticulou para os bastidores, pedindo que Adriana se juntasse a ela no palco. Houve uma hesitação. Sofia podia ver Adriana tremendo, podia ver o medo em seus olhos. Mas então, lentamente, a coreógrafa saiu das sombras e caminhou até o centro do palco. Quando ela ficou ao lado de Sofia, a bailarina pegou sua mão, na frente de todos, sem esconder, sem vergonha, e as ergueu juntas. Os aplausos aumentaram, embora Sofia pudesse ouvir murmúrios também, vozes confusas questionando o que estavam vendo. Mas ela não se importava mais. Tinha feito sua escolha, tinha dançado sua verdade, e agora estava de pé ao lado da mulher que amava, segurando sua mão diante do mundo. Elas fizeram uma reverência juntas, e quando se levantaram, Adriana sussurrou: "Você sabe o que acabou de fazer?" "Sim", Sofia respondeu apertando sua mão. "Eu sei exatamente o que fiz." Os bastidores após a apresentação eram um caos. Pessoas vinham parabenizar Sofia, abraçá-la, algumas com olhares curiosos que iam dela para Adriana e de volta. O diretor Antônio observava tudo de longe, sua expressão indecifrável. Então os pais de Sofia apareceram. Sua mãe chegou primeiro, puxando Sofia para um abraço apertado. "Você foi linda, querida. Absolutamente linda. Eu não entendi completamente a peça, mas a forma como você dançou..." Ela se afastou, segurando o rosto de Sofia entre suas mãos. "Você estava diferente, como se algo em você tivesse finalmente se libertado." "Mãe, eu preciso te contar algo." Sofia começou, mas seu pai a interrompeu. "Sofia." Sua voz era dura, controlada. Ele nem olhou para Adriana, que permanecia alguns passos atrás. "Precisamos conversar, em particular." "Não," Sofia disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. "O que você tem a dizer pode ser dito aqui, na frente da Adriana."
porque ela faz parte disso. Seu pai finalmente olhou para Adriana, e havia algo gelado em seu olhar. Ela é sua professora, sua coreógrafa. Claro que faz parte do seu desenvolvimento artístico. Não é isso que eu quis dizer. Sofia respirou fundo, sentindo Adriana se aproximar, uma presença silenciosa mais sólida ao seu lado. Pai, mãe, Adriana e eu estamos juntas, em um relacionamento. Eu estou apaixonada por ela. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para sufocar. A mãe de Sofia levou uma mão à boca, seus olhos arregalados. O rosto de seu pai ficou vermelho, uma veia pulsando em sua têmpora. Você não sabe o que está dizendo. Ele finalmente disse, sua voz baixa e perigosa. Isso é essa mulher que colocou essas ideias na sua cabeça. Ela se aproveitou de você, manipulou você. Não, Sofia o cortou dando um passo à frente. Ninguém me manipulou, ninguém me coagiu. Eu fiz uma escolha. Escolhi reconhecer quem eu realmente sou. Escolhi viver honestamente em vez de esconder. Você está confusa, sua mãe disse, sua voz trêmula. É a intensidade da dança, a pressão. Você não está pensando claramente. Eu nunca pensei tão claramente na minha vida, Sofia respondeu, e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei que isso não é o que vocês esperavam. Eu sei que não é a vida que vocês planejaram para mim, mas é a minha vida, e eu escolho vivê-la sendo verdadeira comigo mesma. Seu pai olhou para Adriana com puro desdém. Você, ele cuspiu. Você devia saber melhor. Ela é jovem, impressionável. E você, em uma posição de autoridade, se aproveitou disso. Adriana manteve seu olhar, embora Sofia pudesse ver suas mãos tremendo. Com todo respeito, Sr. Mendes, sua filha é uma mulher adulta capaz de tomar suas próprias decisões. Eu não me aproveitei de ninguém. Nós nos apaixonamos. E sei que isso é difícil para o senhor aceitar. Mas, aceitar? Ele deu um passo ameaçador na direção de Adriana, e Sofia imediatamente se colocou entre eles. Você arruinou minha filha, corrompeu ela com suas perversões. Pare! Sofia gritou, e seu grito ecoou pelos bastidores, fazendo várias cabeças se virarem. Não fale assim com ela. E não sou corrompida ou arruinada. Sou finalmente livre. Lágrimas escorriam por seu rosto agora, mas sua voz não vacilou. Eu te amo, pai. Amo vocês dois, mas não posso mais viver tentando ser a filha perfeita que vocês imaginaram. Preciso ser eu mesma. E se isso significa perder vocês, então... Sua voz quebrou, mas ela continuou. Então eu vou ter que viver com essa dor, mas não vou voltar a me esconder. Nunca mais. Seu pai a olhou por um longo momento, sua expressão endurecendo até se tornar uma máscara de pedra. Então você fez sua escolha, e eu faço a minha. Enquanto você continuar nessa situação, você não é mais bem-vinda em nossa casa. Não é mais parte desta família. Carlos, a mãe de Sofia começou, mas ele a silenciou com um olhar. Não, Cecília, não vou aceitar isso. Não vou fingir que isso é normal ou aceitável. Ele olhou para Sofia uma última vez, e havia algo em seus olhos. Talvez dor, talvez arrependimento, mas principalmente raiva. Você foi criada melhor que isso. E quando você recuperar o juízo e perceber o erro que cometeu, talvez possamos conversar. Ele se virou para sair. A mãe de Sofia olhou entre o marido e a filha, lágrimas escorrendo por seu rosto, claramente dilacerada. Então, com um soluço abafado, ela seguiu o marido. Mãe, Sofia chamou, mas ela não se virou. E então eles se foram, deixando Sofia de pé nos bastidores, tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto observava seus pais desaparecerem de sua vida. Adriana imediatamente a envolveu em seus braços, segurando-a com força, enquanto Sofia finalmente se permitia quebrar, todos os soluços que vinha segurando finalmente escapando em ondas. Eu te peguei, Adriana sussurrava, acariciando seus cabelos. Eu te peguei, Moyaducha. Você foi tão corajosa, tão incrivelmente corajosa. Eu perdi eles. Sofia soluçou contra o ombro de Adriana. Perdi minha família. Não, Adriana disse firmemente, afastando Sofia o suficiente para olhar em seus olhos. Você não perdeu. Você se libertou. E quem sabe, talvez com o tempo, talvez eles venham a entender. E se não vierem, então você vai construir uma nova família. Uma família que te aceita exatamente como você é. Adriana limpou as lágrimas do rosto de Sofia com seus polegares. Você me tem. Você sempre vai me ter. 2 horas depois, Sofia e Adriana estavam sentadas no escritório de Antônio Silva novamente.
O festival havia terminado. A plateia dispersada. Era apenas eles três agora, e o peso da realidade. Então, Antônio começou juntando as mãos sobre a mesa. Vocês certamente não facilitaram as coisas para si mesmas hoje. Não estávamos tentando facilitar, Adriana respondeu. Estávamos tentando ser honestas. Antônio assentiu lentamente. Honestidade é admirável, mas também cria complicações. O conselho da companhia vai precisar se reunir, decidir como lidar com isso. Relacionamentos entre instrutores e bailarinos são proibidos por boas razões. Eu sei, Adriana disse. E estou preparada para renunciar se... Não tão rápido. Antônio a interrompeu, levantando uma mão. Deixe-me terminar. Ele olhou entre as duas mulheres, sua expressão pensativa. Vocês violaram regras. Isso é inegável. Mas... Ele pausou. Eu assisti sua apresentação hoje, Sofia. E foi uma das performances mais honestas, mais poderosas que já vi neste palco. Você não dançou apenas passos. Você dançou verdade. E isso é raro. Muito raro. Ele se virou para Adriana. E você, Adriana, criou algo extraordinário com essa coreografia. Algo que fez críticos experientes chorarem. Isso também é raro. O que você está dizendo? Sofia perguntou, mal ousando ter esperança. Estou dizendo que vou lutar pelo conselho permitir que vocês continuem na companhia, mas com condições. Antônio se inclinou para a frente. Adriana, você não pode mais ser a instrutora direta de Sofia. Vamos reorganizar, ter outro coreógrafo trabalhando com ela em projetos futuros. Vocês podem manter seu relacionamento, mas precisa ser transparente, sem conflitos de interesse profissionais. Isso é... aceitável? Adriana perguntou, olhando para Sofia. Mais do que aceitável, Sofia respondeu sentindo lágrimas, dessa vez de alívio, se formarem. É perfeito. Não vai ser fácil, Antônio avisou. Haverá julgamentos, comentários. Algumas pessoas na companhia não vão aprovar, mas... Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Outros já me procuraram para expressar apoio. Lívia, inclusive, disse que era sobre tempo alguém na companhia viver autenticamente. Sofia riu através das lágrimas. Lívia, claro que seria ela. Então estamos... bem? Sofia perguntou, ainda com medo de acreditar. Profissionalmente, sim, desde que ambas concordem com as novas condições. Antônio olhou entre elas. Pessoalmente, isso é com vocês. Mas saibam que eu, pessoalmente, acredito que o amor, em qualquer forma que venha, deve ser celebrado, não punido. Quando saíram do escritório de Antônio, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Sofia e Adriana caminharam até o carro em silêncio, mãos entrelaçadas. Então, Adriana finalmente disse quando estavam dentro do carro. Você perdeu sua família, mas manteve sua carreira. Como você está se sentindo? Sofia ficou em silêncio por um momento, processando os eventos do dia. Tinha sido o dia mais intenso de sua vida. Triunfo e perda entrelaçados tão intimamente que era difícil separá-los. Estou triste, ela finalmente admitiu. Meu coração está partido pelo que aconteceu com meus pais. E tenho esperança de que talvez um dia eles possam entender. Mas também, ela olhou para Adriana, para essa mulher que a havia visto, desafiado, amado de uma forma que ninguém mais havia feito. Também estou em paz. Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou vivendo minha verdade. E isso vale tudo. Adriana levantou a mão de Sofia e beijou seus nós dos dedos. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Aprendi com você, Sofia respondeu. Você me ensinou que a verdadeira arte exige vulnerabilidade, exige honestidade. E percebi que a vida é assim também. Elas dirigiram em um silêncio confortável até o apartamento de Adriana. Uma vez lá dentro, no espaço que estava rapidamente se tornando lar para Sofia também, elas se sentaram no sofá, entrelaçadas um na outra. O que vem agora? Sofia perguntou. Agora, Adriana respondeu, beijando o topo da cabeça de Sofia. Nós vivemos, dançamos, amamos. E quando for difícil, porque vai ser às vezes, nós nos lembramos por que escolhemos isso. Por que escolhemos? Porque fingir ser outra pessoa mata algo em você aos poucos, Adriana disse suavemente. Mas viver autenticamente, mesmo quando assusta, mesmo quando custa caro, te faz sentir viva. Sofia assentiu, aninhando-se mais profundamente nos braços de Adriana. Lá fora, o mundo continuava girando. Haveria desafios pela frente, conversas difíceis, julgamentos,
Talvez até mais perdas, mas também haveria beleza, amor, a liberdade de finalmente ser quem realmente era. Eu te amo, Sofia sussurrou. Eu também te amo, moia ducha, Adriana respondeu. Minha alma, porque é isso que você é para mim. E naquele momento, envolvidas um na outra enquanto a cidade se iluminava do lado de fora das janelas, ambas souberam que haviam feito a escolha certa. Não era o final que Sofia imaginara quando entrou naquele estúdio meses atrás. Era melhor, porque era real, era honesto, era livre. 6 meses depois, o inverno havia chegado à cidade, trazendo com ele ar frio e noites longas. Mas no apartamento que Sofia e Adriana agora dividiam oficialmente, havia calor e luz. Sofia estava na cozinha, tentando preparar o jantar enquanto Adriana a observava do balcão, uma xícara de chá nas mãos e um sorriso divertido nos lábios. Você sabe que está colocando muito sal, não sabe? Adriana comentou. Shh, eu sei o que estou fazendo, Sofia respondeu, embora claramente não soubesse. Adriana riu, aquele som que Sofia nunca se cansava de ouvir. Nos últimos 6 meses, haviam construído uma vida juntas, não perfeita, não sem desafios, mas profundamente real e satisfatória. A companhia havia se ajustado à sua relação. Algumas pessoas permaneceram distantes, desaprovadoras, mas muitos mais se revelaram apoiadores. Lívia se tornou uma grande amiga, frequentemente jantando com elas e compartilhando histórias hilárias da companhia. Sofia estava trabalhando com um novo coreógrafo, Marcos, e estava adorando o desafio. Adriana continuava criando peças brilhantes, algumas das quais Sofia ainda dançava, sempre sob supervisão apropriada para evitar conflitos. E elas estavam felizes, genuinamente, profundamente felizes. Quanto aos pais de Sofia, havia um progresso lento, mas real. Sua mãe havia ligado algumas semanas atrás. Uma conversa curta, tensa, mas um começo. Ela admitira que não entendia, mas que estava tentando, que amava Sofia, mesmo quando não aprovava suas escolhas. Seu pai ainda não havia feito contato, e isso doía. Mas Sofia estava aprendendo que não podia controlar as reações de outras pessoas, apenas suas próprias ações. E ela havia escolhido viver autenticamente, mesmo que isso significasse perder pessoas pelo caminho. Jantar está pronto, Sofia anunciou, servindo algo que vagamente se parecia com massas em 2 pratos. Adriana pegou seu prato com uma expressão de divertimento cético. Parece interessante. Para de ser dramática e come. Elas se sentaram à mesa, e quando Adriana experimentou a primeira garfada, seu rosto se contorceu. Sofia, minha querida, meu amor, luz da minha vida. É horrível, não é? É absolutamente intragável, Adriana confirmou, mas estava rindo. Sofia começou a rir também, até que ambas estavam em acessos de riso, lágrimas escorrendo por seus rostos. Pizza, Sofia sugeriu entre risos. Pizza, Adriana concordou. Enquanto esperavam pela entrega, elas se aconchegaram no sofá, Sofia com a cabeça no colo de Adriana, que brincava distraidamente com seus cabelos. Você está feliz? Adriana perguntou suavemente. Sofia pensou sobre isso. Pensou sobre tudo o que havia perdido. A aprovação de seu pai, a segurança de uma vida convencional, a facilidade de seguir um roteiro pré-escrito. Mas então pensou sobre tudo o que havia ganhado. Amor verdadeiro, liberdade para ser ela mesma, a capacidade de dançar com sua alma inteira, não apenas com seu corpo. Sim, ela respondeu. Estou profundamente e completamente feliz. Você? Adriana se inclinou e beijou sua testa. Mais do que eu achava possível. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para escolher coragem em vez de medo. Nós nos ensinamos isso, Sofia corrigiu. Juntas. Lá fora, a neve começou a cair, cobrindo a cidade em um manto branco. E dentro, envolvidas um na outra, Sofia e Adriana encontraram algo que ambas haviam buscado por tanto tempo. Não apenas amor, embora houvesse abundância disso. Não apenas paixão, embora ela queimasse entre elas tão forte quanto no primeiro beijo. Não apenas aceitação, embora finalmente a tivessem. Elas haviam encontrado casa. Não um lugar, mas uma pessoa. Não segurança, mas certeza. A certeza de que, não importa o que viesse, enfrentariam juntas. E enquanto a neve continuava a cair, e a cidade se acalmava ao redor delas, Sofia percebeu que sua história não era sobre um final feliz. Era sobre um começo feliz.
O começo de uma vida vivida honestamente, amada plenamente, dançada autenticamente. Era sobre duas mulheres que haviam encontrado uma na outra não apenas um amor, mas uma liberdade. A liberdade de finalmente, serem exatamente quem eram. E isso, Sofia pensou enquanto fechava os olhos e se permitia simplesmente existir naquele momento perfeito e imperfeito, era a coisa mais bonita de todas. O palco de suas vidas estava apenas começando a se iluminar, e a dança que viriam a criar juntas, cheia de paixão, desafios, alegrias e tristezas, triunfos e tropeços, seria a mais bela de todas, porque seria real, seria delas, e seria livre.